Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 191. Por que os homens preferem garotas inocentes quando são jovens, mas gravitam em direção a mulheres maduras e experientes quando ficam mais velhos? É porque depois de estar com muitas garotas inexperientes, a inocência se torna menos importante. O que se torna mais significativo é o prazer da experiência em si. A maior diferença entre uma mulher casada e uma garota mais nova está em como elas respondem. Com uma mulher casada não há necessidade de instruções extras, alguns gestos são suficientes para comunicar o que é necessário e ela entende. Quando você fica de pé, ela sabe se ajoelhar. Quando você se ajoelha, ela sabe se inclinar para frente. Quando você se deita, ela sabe como se posicionar sobre você. Esse nível de compreensão e interação perfeita é algo que uma garota menos experiente pode não ser capaz de fornecer. Orochimaru e Tsunade estavam juntos há algum tempo, e estava claro que Tsunade havia se tornado mais ousada sob a influência de Orochimaru. Ela o amava profundamente, talvez mais do que jamais admitiria, e isso transparecia na maneira como ela cedia aos seus caprichos. Então, mesmo que estivessem na natureza, a ideia de ser pega não a deteve. Ambos eram ninjas altamente habilidosos, ser descoberto era improvável. E com a variedade de coisas novas que eles já tinham tentado, qual era mais um local em comum? A mente de Tsunade correu com esses pensamentos e logo, qualquer hesitação derreteu. Em pouco tempo eles encontraram um local isolado e começaram seu encontro privado. Enquanto Orochimaru e Tsunade estavam ocupados, Konoha estava recebendo alguns visitantes inesperados. Um grupo de shinobi musculosos e de pele escura, vestidos com uniformes brancos, cada um com um protetor de testa da Vila das Nuvens e armados com espadas únicas, caminharam confiantes pelos portões de Konoha. O líder deles era imponente, e ao lado dele havia um homem mais baixo que examinava os arredores com olhos atentos. Então, isso é Konoha? Nada mal, comentou o homem menor. É definitivamente mais agradável que em casa, acrescentou outro. Mas não importa o quão bonito seja, ainda não é nossa vila, alguém murmurou. Chega de conversa. Estamos aqui a negócios, gritou o líder. Entendido, responderam os outros, ficando em silêncio. Quando eles passaram pelo portão principal, os guardas de Konoha imediatamente notaram e se aproximaram. Vocês são convidados da Vila das Nuvens? Perguntou um guarda com a voz firme, mas cautelosa. Sim, leve-nos até seu Hokage, ordenou o líder. Por aqui, por favor, respondeu o guarda, conduzindo-os para dentro. A história entre Konoha e como foi carregada de tensão. Eles se enfrentaram pesadamente durante a Primeira Guerra Shinobi, mas essa batalha eventualmente levou a uma aliança desconfortável. Mais recentemente, como havia auxiliado Konoha contra Iwagakure, o que havia fortalecido sua aliança. Desta vez, eles estavam aqui para discutir o esforço de guerra em andamento e solidificar sua cooperação. Enquanto os ninjas da nuvem avançavam pelas movimentadas ruas de Konoha, os próprios shinobi de Konoha observavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Esse é realmente o ninja da nuvem? Um deles murmurou baixinho. Não acredito que eles estão aqui, andando por Konoha como se não fosse nada, disse outro, com a voz tensa e uma raiva mal contida. Ei, o que você está pensando em fazer? Perguntou seu amigo cautelosamente. Eles mataram meu pai na guerra. O que você acha que eu quero fazer? O primeiro ninja cuspiu, cerrando os punhos. Não seja idiota. Somos aliados agora. Se fizer alguma coisa, você vai começar outra guerra. Droga, eu odeio isso, disse o primeiro ninja, mas o fogo em seus olhos diminuiu quando a realidade da situação se instalou. Conversas como essa estavam acontecendo por toda Konoha. As feridas da guerra ainda estavam frescas, e o ressentimento era profundo. Muitas famílias perderam entes queridos para as forças da nuvem, assim como a nuvem perdeu pessoas para Konoha. Não era o tipo de ódio que poderia ser apagado da noite para o dia. No entanto, a maioria dos shinobi de Konoha sabia que não devia agir com base nesses sentimentos. Atacar os ninjas da nuvem seria visto como um ato de agressão, o que poderia facilmente reacender a guerra. Eles não tinham escolha a não ser engolir sua raiva e assistir. Ninjas das nuvens? Orochimaru murmurou naquela noite enquanto ele e Tsunade retornavam à vila, ouvindo trechos de conversas da multidão que passava. Estava claro que como tinha vindo a Konoha para discutir estratégias de guerra. Os olhos de Orochimaru brilharam, um traço de intriga cruzou seu rosto enquanto ele juntava as implicações. O que houve? Tsunade perguntou, notando sua expressão. Nada, Orochimaru respondeu, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso. Eu só me lembrei de algo, divertido. Divertido? Tsunade repetiu, levantando uma sobrancelha. O vestido que encomendei há um tempo deve ficar pronto em breve, ele disse, mudando de assunto suavemente. Você? Tsunade corou meio exasperada, mas sem soltar o braço dele. Era verdade, Orochimaru tinha se tornado mais descarado com o tempo, e Tsunade se viu concordando com isso mais vezes do que não. Antes de se tornarem um casal, tais comentários ousados a teriam deixado com raiva, mas agora? Agora, ela simplesmente os aceitava, respondendo com uma mistura de constrangimento e afeição. Poucos dias depois, no final da tarde, em uma das residências de hóspedes de Konoha, vários ninjas da nuvem se reuniram com rostos sérios enquanto planejavam. Cada um estava equipado e pronto, com um mapa bruto espalhado sobre a mesa à sua frente. Ryozuki, você confirmou tudo? Perguntou o líder. Sim. Às 9 horas da noite, a barreira de Konoha cairá brevemente por cerca de 30 segundos. Essa é a nossa janela.
Depois que pegarmos o alvo, faremos nosso caminho por cima do muro e escaparemos daqui. Ryozuki respondeu, apontando para um canto específico no mapa. O líder assentiu. Você tem certeza disso? Estou observando há dias. É consistente, deve ser quando os agentes da barreira muda de turno. Ryozuki confirmou. Bom, o chakra da garota é distinto, e com seu cabelo vermelho, ela é inconfundível. Hoje à noite nós fazemos nosso movimento. O resto da equipe reconheceu a ordem e se dispersou para fazer seus preparativos finais. O plano era meticuloso, claramente não era trabalho de amadores. Eles tinham vindo preparados. Mas o que eles não perceberam foi que naquele exato momento, um homem estava sentado confortavelmente em seu sofá, observando tudo se desenrolar em um conjunto de monitores. Ele segurava uma xícara de chá, observando cada movimento deles com grande interesse, como se estivesse assistindo a um jogo. Exatamente como eu esperava. É exatamente como eu lembrava, Orochimaru murmurou para si mesmo, com um sorriso malicioso no canto dos lábios. Capítulo 192. A Vila Oculta nas Nuvens é bem conhecida por seu foco intenso em estudar técnicas secretas. No momento, eles estão particularmente investidos em pesquisar maneiras de controlar seus Jinchuriki. A última vez que o terceiro Hokage solicitou assistência de Kumo, um de seus ninjas do tipo sensorial visitou Konoha. Inicialmente, sua visita não tinha segundas intenções. No entanto, durante sua estadia, este ninja perceptivo fez uma descoberta inesperada. Uzumaki Kushina, uma jovem garota com a habilidade única de suprimir o chakra de bestas com cauda. Quando eles retornaram, essa revelação foi relatada ao terceiro Raikage. Após discutir o assunto, a liderança de Komo tomou a decisão de tirar vantagem de sua aliança com Konoha e visitar novamente. Dessa vez com a intenção de capturar Kushina para ajudar em sua pesquisa para controlar Jinchuriki. E as consequências de tal ação na aliança? Nesse ponto, eles não se importavam. A ambição de Komo de fortalecer seu poder superou quaisquer laços políticos. Se seus Jinchuriki pudessem controlar completamente as bestas com cauda, então as alianças eram inconsequentes. Assim, eles voltaram com um plano já em prática. Na linha do tempo original, esse evento levaria Kushina a ser sequestrada pelos ninjas de Kumo, apenas para Minato resgatá-la heroicamente. Esse ato de bravura desencadearia um vínculo mais profundo entre eles, eventualmente levando ao casamento e ao nascimento de Naruto Uzumaki, o herói destinado de Konoha. Mas Orochimaru não deixaria Minato ter essa oportunidade. Essa situação era valiosa demais para ele ignorar. Ele poderia usar isso a seu favor para se aproximar de Kushina. Se outra pessoa iria tentar o sequestro, por que não aproveitar essa situação? Com esse pensamento, ele fez seu movimento. Orochimaru encontrou a oportunidade perfeita para grampear e colocar câmeras escondidas no quarto de hóspedes dos ninjas de Kumo, tudo bem debaixo dos narizes deles. Para um seguro extra, ele até plantou alguns insetos invisíveis de monitoramento para uma visão completa dos planos deles. Os ninjas de Kumo, focados em técnicas convencionais de vigilância, não tinham a mínima ideia dos métodos avançados e sutis de monitoramento de Orochimaru. Cada detalhe do plano deles havia sido registrado por ele. Conforme a noite caía, a tensão aumentava. Os ninjas de Kumo estavam se preparando para sua missão, enquanto Orochimaru já estava um passo à frente. Depois de um banho quente, ele se enrolou em uma toalha, pegou um pouco de pão e leite e se acomodou em sua sala de controle para assistir ao desenrolar dos eventos. A configuração de vigilância agora exibia 8 feeds de câmeras diferentes. Orochimaru, completamente à vontade, sentou-se, tomando seu tempo. Ele saboreou a antecipação, permitindo mentalmente que eles sentissem uma falsa sensação de segurança antes de intervir. Às 20h30, a equipe de Komo se reuniu, equipada com armas e pronta para a ação. Orochimaru notou seus movimentos e, com um sorriso irônico, levantou-se para pegar mais comida. Mas antes que pudesse, ele ouviu o clique suave de passos na sala ao lado, o som de sandálias de salto alto no chão. Uma voz cheia de surpresa gritou: Orochimaru? O que você está fazendo? Virando-se, Orochimaru viu Tsunade parada na entrada da sala de controle, vestindo uma camiseta branca e uma jaqueta roxa. Seus olhos verde escuros estavam arregalados enquanto ela observava a variedade de telas de vigilância, um olhar de espanto em seu rosto. Tsunade? Por que você não bateu antes de entrar? A voz de Orochimaru era firme, mas havia uma leve ruga em sua testa. A sala de controle estava sempre trancada e até agora, Tsunade nunca tinha entrado. Bem, eu queria te surpreender, ela disse, sua voz vacilando ao ver a mudança sutil na expressão dele. Ela sentiu uma pontada de culpa. Orochimaru nunca tinha olhado para ela daquele jeito antes, e isso a perturbou. Ele estava realmente tão chateado? Ela deu um sorriso tímido. Quer dizer, eu costumava entrar o tempo todo. Orochimaru suspirou, a tensão em seus ombros diminuindo. Tudo bem, não importa. Entre e feche a porta atrás de você. Ok, ela disse, rapidamente entrando e fechando a porta. Seus olhos foram atraídos de volta para as telas. Orochimaru, o que é isso? Equipamento de vigilância. Algo assim, ele respondeu casualmente. Espera, você está espionando alguém? É. Os olhos de Tsunade se arregalaram enquanto ela focava em uma das telas. Kushina, o que? Você está falando sério, Orochimaru? Você está espionando ela dormindo? A voz de Tsunade se elevou com raiva, sua expressão uma mistura de choque e traição. Eu não acredito em você. E aqui estava eu, tão cooperativa com você, e é nisso que você está metido. Observando uma garota com metade da sua idade? Eu fui apenas uma ferramenta para você esse tempo todo?
Suas emoções aumentaram. E Kushina? Ela é apenas uma criança. Como você pôde? Tsunade, a voz de Orochimaru era cortante, cortando seu discurso. Seus olhos estavam estreitos, sua expressão ilegível. Chega, eu pareço o tipo de homem que faria isso? Ela piscou, finalmente vendo a tela na qual ele estava focado. Não era nem o quarto de Kushina. Oh, talvez eu tenha exagerado, ela disse, corando de vergonha. Você não está bravo, está? Orochimaru exalou, a irritação desaparecendo de suas feições. Só assista, ele disse, gesticulando para as telas. Assistir? Assistir o quê? Os olhos de Tsunade seguiram seu gesto, finalmente notando as figuras em uma das telas. Suas sobrancelhas franziram em confusão. Espera, aqueles são ninjas de como? O que eles estão fazendo aqui, totalmente equipados assim? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Orochimaru. Você não deveria primeiro perguntar onde eu consegui esse equipamento? Capítulo 193. De onde veio esse equipamento? Era uma pergunta válida, mas Tsunade não pareceu muito interessada na resposta. Por que eu deveria perguntar? Não é natural que você tenha essas coisas? Natural? E acho que você está certo. Ao ouvir a resposta de Tsunade, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Orochimaru. As telas de vigilância que ele estava usando não eram computadores de última geração, mas sim pequenos monitores de televisão empilhados. Para Tsunade, não teria parecido muito diferente da própria configuração de monitoramento de Konoha. Tsunade, como outros que conheciam Orochimaru, já estava familiarizado com sua reputação de inovação. Ele estava por trás de vários avanços científicos de Konoha, incluindo o desenvolvimento de ferramentas ninja avançadas. Então, ver qualquer forma de dispositivo de alta tecnologia em sua posse não era surpreendente. Era parte do motivo pelo qual ela confiava nele. Orochimaru era um enigma brilhante, não convencional, mas inegavelmente leal à causa de Konoha, ou pelo menos às suas próprias ambições que se alinhavam com ela. Sorrindo suavemente, Orochimaru se recostou e gesticulou para que Tsunade se aproximasse. Sem hesitar, ela se moveu para sentar em seu colo. A familiaridade entre eles falava muito. Eles eram mais do que apenas companheiros de equipe ou amigos de infância. Eram amantes que compartilhavam um vínculo profundo, embora não convencional. Os olhos de Tsunade se voltaram para as telas novamente, sua curiosidade aguçada. Ela ainda se perguntava por que ele se daria ao trabalho de monitorar Kushina. Mas antes que ela pudesse perguntar, ela notou as figuras nos uniformes pretos e suas faixas de cabeça distintas se movendo furtivamente nas sombras. Orochimaru, o que eles estão planejando fazer? Ela perguntou com um tom sério. Você descobrirá em breve, disse Orochimaru, seus olhos dourados brilhando de antecipação. Do outro lado de Konoha, em uma casa modesta perto da orla da vila, Kushina foi acordada por ruídos fracos do lado de fora. Ela se enrolou em seu hobby e abriu a porta com cautela. Mas antes que pudesse gritar por ajuda, sua visão foi subitamente bloqueada por várias figuras desconhecidas. Antes que ela pudesse gritar, uma mão áspera tapou sua boca e tudo ficou escuro. Os ninjas de Komo agiram rapidamente. Em menos de um minuto, eles subjugaram Kushina, amarraram suas mãos e a carregaram para a noite. Estamos livres, sussurrou um dos ninjas enquanto atravessavam as ruas da vila, entrando nas sombras, indo em direção ao muro do perímetro. Tudo estava indo conforme o planejado. Como esperado, a barreira oscilou durante a breve troca no posto de segurança, permitindo-lhes uma janela de oportunidade. Em instantes, a equipe escalou o muro e desapareceu na floresta além de Konoha. Depois de alguns quilômetros, os ninjas de Komo diminuíram o ritmo, confiantes de que haviam evitado a detecção. Tudo bem, estamos livres, disse o líder, recuperando o fôlego. Ele olhou para a jovem garota em suas mãos. Amarre-a corretamente. Kushina, que tinha começado a recuperar a consciência, sentiu seu coração cair quando a realidade a atingiu. Ela tinha sido sequestrada. As memórias de sua aldeia sendo atacada, de perder seus pais e seu lar, voltaram como uma onda fria. Ela perderia tudo novamente? Por favor, alguém me ajude, ela pensou desesperadamente enquanto lutava contra as cordas que prendiam seus pulsos. Mas quanto mais ela se contorcia, mais desesperadora sua situação parecia. Ela podia sentir as mãos ásperas de seus captores e o frio da noite pressionando ao seu redor. Apesar do medo avassalador, ela resolveu deixar um rastro. Quando os ninjas de Komo não estavam olhando, Kushina discretamente puxou fios de seu cabelo vermelho vivo, deixando-os cair no chão como marcadores sutis, esperando que alguém, qualquer um, a seguisse. Mas a dúvida surgiu. Quem notaria sua ausência? Ela não tinha amigos de verdade em Konoha, e a vila já estava envolta em sono. Eu realmente vou ser levada embora? Esse é o fim? O desespero começou a consumi-la. Nesse momento, um grito rompeu o silêncio. Quem está aí? Os olhos de Kushina se abriram de repente quando ela sentiu um puxão repentino na corda em volta de seus pulsos, puxando-a para trás. O choque a jogou no chão. O impacto forte a fez estremecer, mas foi o suficiente para clarear sua visão. À frente, sob o luar fraco, uma figura solitária saiu das sombras das árvores. Suas mãos estavam casualmente enfiadas nos bolsos, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Orochimaru-sama? Kushina engasgou, atordoada. Os três ninjas de Komo estavam visivelmente tensos, sacando suas armas ao reconhecerem o emblema no colete à prova de balas de Orochimaru. Ele não era um shinobi comum, ele era uma lenda. Fique para trás, gritou o líder, pressionando uma kunai no pescoço de Kushina. Mesmo que você seja uma elite de Konoha, não chegue mais perto, ou ela
Mas antes que os ninjas de Komo pudessem terminar, Orochimaru desapareceu de vista, reaparecendo em um instante diretamente na frente deles. Seus olhos frios e dourados se fixaram nos do líder enquanto um sorriso sinistro cruzava seus lábios. É realmente esse o seu plano? Renda-se agora e poupe-se da humilhação. Capítulo 194. Diante da aparição repentina de Orochimaru, os ninjas de Komo ficaram momentaneamente paralisados pelo choque. Eles não conseguiam compreender como ele conseguiu se materializar na frente deles tão rapidamente. Um jutsu de teletransporte? Impossível. Nenhum jutsu de teletransporte poderia cobrir aquela distância ou acontecer tão rápido. Instintivamente, o líder apertou seu aperto na kunai, visando pressioná-la no pescoço de Kushina. Mas, para seu horror, ele percebeu que não conseguia se mover. Seus membros pareciam estar envoltos em ferro. Até mesmo um simples movimento de um dedo era impossível. Jutsu de paralisia, ele pensou, com os olhos arregalados de descrença. Como isso pode estar acontecendo? Mas não havia tempo para respostas. A mão de Orochimaru já estava no pulso do ninja de Kumo, arrancando de Kushina e em um movimento fluido, guiando a kunai contra a própria garganta do homem. Uma fina linha de sangue jorrou na noite enquanto a força do ninja de Komo diminuía e a escuridão o reivindicava. Orochimaru, com seus instintos aguçados por anos no campo de batalha, tornou-se um mestre da eficiência rápida e letal. Os outros dois ninjas de Kumo, abalados pela paralisia atordoada, saltaram para trás para criar distância entre eles e essa ameaça inesperada. Mas a diferença de poder entre eles e Orochimaru era intransponível. Antes que Kushina percebesse completamente o que estava acontecendo, os outros dois ninjas de Komo também caíram no chão, sem vida. Ela olhou para cima em choque enquanto a mão pálida de Orochimaru se estendia em sua direção. Ele a salvou rapidamente, sem hesitação. Tão forte. Ela sussurrou com a voz trêmula. Está tudo bem agora, Kushina. A voz de Orochimaru, áspera, mas reconfortante, pareceu afastar o medo que havia tomado conta de seu coração. Ela sentiu sua consciência vacilar, a adrenalina diminuindo e a fadiga tomando seu lugar. Antes que ela pudesse se conter, Kushina se inclinou contra ele, confortada pelo calor do seu peito e pela segurança do seu abraço. Era uma paz que ela não sentia há muito tempo. Tentando lutar contra a exaustão que a puxava para baixo, ela olhou para Orochimaru, confusão nublando seus olhos. Senhor Orochimaru. Por quê? Por que você veio me resgatar? Eu sou apenas uma estranha, ela murmurou, o peso daquelas palavras evidente. Os olhos de Orochimaru suavizaram-se ligeiramente. Forasteiro, Tsunade e eu sempre pensamos em você como parte da nossa família. Família? A palavra ecoou em sua mente, deixando-a atordoada. No escritório do Hokage, o amanhecer estava apenas raiando, lançando um brilho quente sobre os telhados da vila. Tsunade estava diante de Sarutobi e Hiruzen, seu rosto marcado pela urgência. Hiruzen-sensei, por que os ninjas de Komo vieram a Konoha para capturar Kushina? Ela perguntou. As sobrancelhas do terceiro Hokage se franziram em confusão enquanto ele processava a pergunta dela. Ninjas de Komo capturaram Kushina? Ele ecoou, rapidamente mascarando seu choque com um olhar de autoridade composta. Explique, Tsunade. O que aconteceu? Tsunade relatou os eventos em detalhes concisos, omitindo certas partes que poderiam complicar as coisas. Orochimaru agiu por um palpite, ela explicou, notando algo estranho sobre os visitantes de Kumo. Embora ela não soubesse exatamente por que Orochimaru estava monitorando Kushina, ela confiava nele implicitamente e o protegia quando necessário. Enquanto Hiruzen ouvia, sua expressão escureceu. Onde está Orochimaru agora? Ele perguntou. Ele está perseguindo os ninjas de Kumo e garantindo a segurança de Kushina, Tsunade respondeu confiantemente. O terceiro Hokage assentiu, tranquilizado. Se Orochimaru estivesse no caso, ele confiava que o assunto seria resolvido. Ele convocou a Anbu para investigar imediatamente e logo, outros conselheiros da vila começaram a chegar conforme a gravidade da situação se tornava clara. O sequestro do Jinchuriki do Nove Caudas não foi uma questão pequena. Foi uma violação de segurança gritante e poderia potencialmente desfazer a aliança entre Konoha e a Terra do Relâmpago. As implicações eram surpreendentes. Konoha havia subestimado até onde os ninjas de Komo iriam. Eles os consideravam aliados, visitantes que já tinham vindo a Konoha uma vez antes sem incidentes. Ninguém esperava um movimento tão ousado ou calculado. A sala de reunião ficou em silêncio enquanto Koharu falava, sua voz afiada com preocupação. Sequestrar o hospedeiro do Nove Caudas. O que a Vila das Nuvens espera ganhar com isso? Danzo, sempre pragmático, zombou. Um contrato de aliança? É só um pedaço de papel. Quando se trata do poder dos Jinchurikis de Nove Caudas, eles arriscariam qualquer coisa. A expressão de Hiruzen era sombria. Isso complica as coisas, especialmente agora que precisamos do apoio militar de Kumo contra Iva. Quebrar nossa aliança pode mudar toda a guerra a favor de Iva. Koharu suspirou. Se formos forçados a lutar contra Iva e Suna, mesmo com a força dos principais clãs e do Sannin, seremos esticados. E se Kumo voltar sua atenção para nós? Esse é o verdadeiro perigo. De fato, Hiruzen concordou, o peso da liderança pressionando fortemente sobre ele. Devemos prosseguir com cautela. A verdadeira questão, Danzo acrescentou em seu tom frio habitual, é que Konoha ficou muito fraca. Se fossemos fortes o suficiente, a guerra não teria se arrastado, e não seríamos forçados a essas posições comprometedoras. Hiruzen virou-se para Danzo, estreitando os olhos. O que você quer dizer? Deixe Tsunade aprender a liberação de madeira do primeiro Hokage.
se ela puder usá-la no campo de batalha. Capítulo 195. Danzo era ambicioso, mas não era tolo. Diante do cerco simultâneo de 3 nações, até ele teve que agir com cautela. Então, dessa vez, ele não sugeriu rasgar o tratado e entrar em guerra com a Vila das Nuvens. Em vez disso, Tsunade deveria praticar a liberação de Madeira? Danzo não precisava dizer isso diretamente, Hiruzen entendeu imediatamente. Você acha que eu não quero? Hiruzen disse solenemente. Mas você deveria saber muito bem. Embora Tsunade tenha despertado a liberação de Madeira, ela não a utilizou em combate nos últimos 20 anos. Seria impossível para ela atingir um nível em que pudesse usar a liberação de Madeira efetivamente em batalhas de grande escala em tão pouco tempo. Além disso, suas habilidades médicas são inestimáveis no campo de batalha. Por que ela desistiria do ninjutsu médico para treinar em liberação de Madeira? O valor estratégico não é tão alto quanto você pode pensar. Bem, isso é verdade. Omura sentiu prestes a acrescentar algo, quando alguém bateu na porta do escritório. Senhor Okage, entre. Um agente da Ambu empurrou a porta e entrou. Okage-sama, Lord Orochimaru retornou. Orochimaru? A sala ficou em silêncio enquanto todos imediatamente pararam a discussão e chamaram Orochimaru para se juntar a eles na sala de conferências. Orochimaru, qual é a situação? Hiruzen perguntou assim que entrou. Kushina está segura, mas eu derrotei os 3 shinobi de como. A expressão de Orochimaru era calma, mas o terceiro Okage ficou sem palavras. Naquele momento, matá-los não era o resultado ideal. Deixar um deles vivo lhes daria vantagem nas negociações com a Vila das Nuvens. Com a tentativa de sequestro dos Jinchiki, Konoha poderia exigir compensação. Mas agora que os perpetradores estavam mortos, o assunto seria considerado resolvido. Konoha perdeu a chance de usar o incidente como moeda de troca. Mas com os ninjas de como desaparecidos, não havia sentido em discutir mais sobre isso. Depois que Orochimaru entregou seu relatório, ele deixou o escritório do Okage com uma atitude casual. Embora ele se encontrasse preso nas correntes políticas de Konoha devido à busca pelo poder, ele não estava genuinamente interessado em tais assuntos. Aconselhar ou criar estratégias era uma coisa, mas administrar a vila inteira, isso nunca esteve em sua agenda. O que o deixou mais curioso agora era: será que Tsunade realmente tentaria bajulá-lo? Orochimaru-sama, sobre ontem à noite. Uma voz gentil interrompeu seus pensamentos. Orochimaru olhou para cima e viu um jovem com cabelos loiros espetados e um sorriso brilhante parado na sua frente, vestindo um agasalho esportivo. Esse garoto era Namikaze Minato, um supergênio destinado a se tornar aluno de Jiraiya e eventualmente o 4º Hokage. Uma estrela em ascensão conhecida por dominar a técnica do deus do trovão voador. Por enquanto, porém, Minato, assim como Kushina, ainda era apenas um genin recém-formado. E os dois ainda não tinham realmente interagido. Orochimaru não ficou surpreso ao vê-lo. Na noite anterior, Orochimaru, por cautela, enviou um clone para interceptar Minato quando o viu seguindo o incidente. Então, fazia sentido que Minato aparecesse agora para perguntar sobre a noite passada. Oh, é você, Minato. Orochimaru ofereceu um pequeno sorriso. Ela está bem. Não precisa se preocupar. Sério? Isso é bom. Minato respondeu com um sorriso estranho. Embora ele tivesse uma afeição crescente por Kushina, ele ainda não havia confessado seus sentimentos. Então, agora que ele sabia que ela estava segura, ele não tinha muita certeza do que mais dizer. Orochimaru não se demorou, trocando apenas algumas palavras educadas antes de seguir em direção à sua casa. Antes de sua experiência de viagem no tempo, ele gostava desse jovem alegre e espirituoso, mas agora, qualquer que fosse o futuro que aguardava Minato, não tinha mais nenhuma conexão com ele. A comida do Orochimaru é incrível. Sério? Eu nunca imaginei que Orochimaru-sama sabia cozinhar. Acredite em mim, é 100 vezes melhor do que qualquer coisa que minha irmã faz. Você vai desejar quando experimentar. Isso é algo que você deveria dizer sobre sua irmã? Ah, eu não quis dizer isso. Haha. Tudo bem, mas você sabe que seu professor é capaz de qualquer coisa. Ele é seu cunhado, afinal de contas. Antes mesmo de Orochimaru entrar, ele ouviu a conversa vindo do jardim da frente de sua casa. Ele empurrou a porta e entrou para ver todos reunidos ali. Tsunade, Navaki e Kushina. Estavam todos vestidos casualmente sentados no jardim da frente, conversando. Senhor Orochimaru. Kushina rapidamente se levantou e o cumprimentou educadamente. Desde que ele a resgatou, o medo que ela sentia dele diminuiu consideravelmente. E por algum motivo, havia um novo brilho em seu sorriso. Você não dormiu ontem à noite. Não está cansado? Ele não, eu descansei um pouco agora. É assim mesmo. Vendo a expressão tímida e confusa de Kushina, Orochimaru ficou curioso e estava prestes a perguntar mais quando Tsunade puxou seu braço e o puxou para dentro. O que é? Bem, antes de ir para o campo de batalha, quero que Kushina fique conosco. Orochimaru piscou. Você precisa da minha aprovação para isso? Fiquei preocupado que você diria não. É mesmo? Orochimaru sorriu levemente. Parece que você está finalmente abraçando seu papel de esposa. Ah, diga o que quiser. Eu só quero descansar um pouco e aproveitar sua comida nos próximos dias. Cozinhar? Não vai acontecer. Estou muito ocupado. Ocupado? Sei que você está trabalhando em uma pesquisa, mas não pode tirar uma folga por alguns dias? Não. E se eu te fizer uma massagem hoje à noite? Não é isso, estou realmente ocupado. No máximo, usarei técnicas médicas para melhorá-lo. Você acha que eu cederia por isso?
Tudo bem, tudo bem. E se eu deixar você fazer isso no meu rosto? Capítulo 196. No seu rosto? Orochimaru ficou surpreso com as palavras de Tsunade. Essa Tsunade sempre foi tão ousada ou ela mudou com o tempo? Refletindo sobre isso por um momento, Orochimaru se inclinou para o último. Quando eles se tornaram um casal, Tsunade tinha sido afetuosa, mas também um tanto conservadora. Ela nunca teria dito algo assim naquela época. Ela provavelmente só fez esse tipo de oferta porque estava pedindo algo em troca, mas até agora, ela nunca tinha levado isso tão longe. Tsunade realmente tinha potencial para agir como uma esposa devotada? Orochimaru ficou genuinamente comovido com sua proposta? A mente de Orochimaru clareou quando ele reconheceu sua situação atual, mas isso não importava muito para ele agora. Ele já tinha passado do ponto de se importar com esse tipo de coisa. Afinal, o Orochimaru original da série era ainda mais excêntrico do que ele. Eles apenas tinham áreas de foco diferentes. Dessa vez, Orochimaru não recusou a oferta de Tsunade. Ele não tinha certeza do porquê Tsunade faria uma promessa tão ousada só por algumas refeições caseiras, mas ele não iria questionar. E na conversa que se seguiu, tudo ficou claro. Tsunade queria que Kushina ficasse na casa deles porque depois que ficaram juntos, seus instintos maternais começaram a aflorar. Ela sentiu uma estranha compaixão por Kushina. Que reviravolta inesperada. Tsunade, apesar de seu amor pela paz, era uma ninja de elite com um forte senso de dever. Ela não era de sentir pena de alguém simplesmente porque eles tinham uma história de vida difícil. Mesmo que essa pessoa fosse um parente distante como Kushina do clã Uzumaki, simpatia não era algo facilmente dado no mundo ninja. Claro, Orochimaru não tinha objeções ao pedido de Tsunade. Ele também estava curioso para ver como os superiores de Konoha reagiriam a isso. O resultado não foi surpreendente. Graças à influência de Tsunade, a liderança de Konoha, que normalmente se oporia a tal movimento, não interferiu. Normalmente, como a Jinchiki da Nove Caudas, os movimentos de Kushina seriam rigorosamente monitorados. E viver com outros ninjas fora das áreas designadas de vigilância seria proibido. Embora viver com outros ninjas não fosse o problema, os líderes nunca arriscariam expor o status de Kushina como Jinchiki. Mas com Tsunade envolvida, eles não tinham nada a dizer. Tsunade não era apenas a princesa do clã Senju, ela também era capaz de usar a liberação de madeira. Sua posição significava que lidar com Jinchiki eventualmente se tornaria parte de seus deveres. Então, depois de alguma discussão, eles não se opuseram ao acordo. Por causa disso, duas novas moradoras se mudaram para a casa de Orochimaru, Tsunade e Kushina. Observando Orochimaru trabalhando na cozinha, Kushina, que já nutria certa admiração por ele, sentiu sua surpresa aumentar. Este é realmente um dos Sannin lendários, temidos no campo de batalha? É inacreditável. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, ela olhou para Tsunade ao seu lado. Tsunade, completamente apaixonada, estava observando Orochimaru cozinhar com uma expressão de pura felicidade. Ela nem notou o olhar de Kushina. Então é assim que a felicidade se parece, pensou Kushina. Em junho do 34º ano de Konoha, os preparativos para as rotações de defesa da fronteira começaram, e muitas equipes estavam indo para as linhas de frente. Navaki e Higaizashi, tendo se tornado mais fortes e adquirido experiência de batalha ao lado de Orochimaru, agora estavam prontos para participar de missões por conta própria. Eles tinham experiência de campo de batalha suficiente para operar de forma independente, enquanto Orochimaru estaria liderando uma nova equipe de recrutas. Tsunade naturalmente se preocupava com Navaki se juntando a outro time, mas a guerra não deixava espaço para hesitação. Além disso, Orochimaru assegurou a ela que com seu treinamento avançado, a força atual de Navaki era comparável à de um Chunin comum. Mesmo no campo de batalha ele não cairia facilmente. Com isso, Tsunade se sentiu um pouco mais tranquila. Orochimaru-sama, estou sob seus cuidados. Orochimaru-sama, por favor, cuide de Mikoto. Na rua, em frente ao escritório do Hokage, Orochimaru ficou um pouco surpreso ao ver o primeiro novo recruta se reportando a ele. Uchiha Mikoto? Bem, essa é uma reviravolta interessante. A composição da equipe do campo de batalha era crucial para manter o equilíbrio, então era raro ver membros do mesmo clã designados para a mesma equipe. Portanto, não era incomum que um Uchiha fizesse parte de sua unidade. Sim, Orochimaru assentiu, então se virou para o Uchiha Kihara ao lado dele. Não se preocupe. Embora esta missão envolva um esquadrão de 6 pessoas, há 2 Chunin entre nós, então o risco deve ser administrável. Estou confiante de que você liderará a equipe, senhor, respondeu Uchiha Kihara respeitosamente. Não era bajulação, mas um sentimento honesto. Desta vez, Konoha decidiu designar 2 Chunin para alguns esquadrões porque a última guerra trouxe baixas significativas. Um Chunin liderando 5 novatos muitas vezes não era suficiente para proteção. No conflito anterior, muitos esquadrões sofreram perdas, e algumas equipes foram até eliminadas devido à inexperiência de seus membros. Konoha ajustou suas táticas em resposta, mas o time de Orochimaru permaneceu inalterado. Ele não precisava da mudança. Ele não apenas obteve resultados extraordinários com 5 recrutas, como também não houve baixas sob sua liderança. Isso demonstrou a habilidade excepcional de Orochimaru em comandar sua unidade. Depois de trocar mais algumas palavras com Uchiha Kihara, que então saiu com seu time, Orochimaru olhou para a garota de cabelos pretos parada na sua frente pensativa. Senhor, quando partiremos? A voz de Mikoto interrompeu seus pensamentos. Nos encontraremos nos portões da vila às 9 da manhã amanhã. Então agora,
Você virá comigo um pouco, disse Orochimaru decisivamente. Embora confusa, Mikoto seguiu obedientemente. Eles tinham dado apenas alguns passos quando o outro Uchiha passou por eles, caminhando na direção oposta. Seus caminhos mal se cruzaram, e não houve interação. Mas o breve encontro deixou Orochimaru ainda mais confuso. Olhando para o sereno Mikoto, ele perguntou, Mikoto, você não vai cumprimentar o membro do seu clã? Membro do clã? Uchiha Mikoto ficou momentaneamente confusa, então se virou para olhar para trás e percebeu. A ele? Eu o vi pelo clã, mas não somos tão próximos. Fugaku e Mikoto não deveriam ser amigos de infância? O que diabos estava acontecendo? Capítulo 197. Uchiha Fugaku e Uchiha Mikoto. Na mente de Orochimaru, se aqueles dois eventualmente se tornariam marido e mulher, então eles deveriam ter tido alguma conexão quando eram jovens. Assim como os 12 heróis originais de Konoha. Sasuke, Sakura, Naruto e Hinata, eles se conheciam desde a infância. Mas pensando melhor, fazia sentido que Fugaku e Mikoto não se conhecessem. Eles tinham 4 ou 5 anos de diferença de idade. Seus níveis de escolaridade eram diferentes, e suas habilidades de combate também não estavam no mesmo nível. E como ambos eram do clã Uchiha, eles geralmente não acabariam no mesmo time. Somando-se a isso, era o meio da Segunda Grande Guerra Ninja, e todos estavam preocupados com a batalha. Então, era normal que eles não tivessem tempo para se conhecerem. Não se preocupe, vamos embora. Orochimaru balançou a cabeça, descartando o pensamento. Não era problema dele de qualquer forma. Ele guiou Mikoto por várias curvas antes de finalmente chegarem ao laboratório de ferramentas científicas ninja de Konoha. Senhor Orochimaru, este lugar é... Mikoto olhou ao redor para o equipamento desconhecido, sentindo-se um pouco nervoso. Não fique ansioso, só preciso da sua ajuda com uma pesquisa. Orochimaru sorriu levemente. Na verdade, ele estava atrás de uma amostra de sangue. Inicialmente, ele pensou em inventar uma desculpa, mas então reconsiderou. Por que se incomodar? Era só sangue. Não daria nenhum alarme. Contanto que fosse o momento certo, ela não tinha motivos para não cooperar. Apoiar a pesquisa? Mikoto pareceu surpresa no início, mas depois que Orochimaru explicou que só precisava tirar um pouco de sangue, ela não teve objeções. Pouco tempo depois. Obrigado pela sua cooperação, disse Orochimaru calmamente enquanto observava a amostra de sangue no coletor. Desde que eu possa ajudá-lo, senhor, não será problema algum. É mesmo? Orochimaru levantou uma sobrancelha, então sorriu enquanto colocava a amostra de lado e dava um tapinha na cabeça de Mikoto. Você está dispensado. Esteja nos portões da vila às 9 da manhã amanhã. Sim, senhor. O rosto de Mikoto ficou vermelho quando Orochimaru afagou sua cabeça, mas ela não disse mais nada. Ela cobriu o braço e se virou para sair. Sentada em sua cadeira, Orochimaru observou sua figura esbelta enquanto ela se afastava, perdida em pensamentos. Mais tarde naquela noite, Tsunade estava conversando com Kushina na sala de estar. Navaki já tinha ido para a linha de frente, enquanto Orochimaru tinha ficado no quintal desde seu retorno do laboratório. Ele ficou parado, olhando para uma árvore e em profunda contemplação. Não, para ser mais preciso, ele estava olhando para um alvo fixado na árvore. A árvore era um produto da liberação de madeira de Tsunade, com a intenção de tornar o quintal menos árido. O alvo foi colocado ali por Orochimaru para fins de treinamento. Parece que eu estava pensando demais. A fortaleza mental de Mikoto pode ser mais forte do que a de outros em seu clã, mas ela não tem o potencial de despertar o Mangekyou Sharingan. Ele murmurou para si mesmo. Então, levantando a mão, ele sentiu uma flutuação no ar quando uma kunai especialmente feita se materializou em sua mão. Chega! Hora de testar isso. Com um rápido movimento de pulso, ele arremessou a kunai no alvo. Baque! A kunai encaixou-se perfeitamente no centro do alvo, seu metal escuro brilhando. No instante seguinte, a figura de Orochimaru desapareceu e reapareceu no alvo. Sentindo a sensação de seu corpo se movendo pelo espaço, as sobrancelhas de Orochimaru se franziram. A velocidade do meu salto espacial ainda é mais lenta do que eu me lembro de Minato. Por que isso? Em suas memórias, a técnica do deus voador do trovão de Minato permitia o teletransporte instantâneo para qualquer local marcado sem qualquer preparação. Mas depois de adquirir a técnica ele mesmo, Orochimaru percebeu que não era tão simples. A técnica dependia de um princípio. A marca do deus do trovão voador era essencialmente uma impressão de energia mental. Para se teletransportar, era preciso conectar sua energia mental à marca, criando um salto espacial. A velocidade com que alguém conseguia se conectar à marca determinava a velocidade de transmissão, e quão rápido alguém poderia estabelecer essa conexão. Tudo se resumia à força mental. Quanto mais forte a fortaleza mental e o controle de chakra, mais rápida a conexão e, portanto, mais rápida a teleportação. Agora, alguém pode perguntar, se a velocidade do deus voador do trovão dependesse da força mental, os membros Uchiha ou Iga, com seus olhos poderosos e capacidades mentais, não seriam mais rápidos que Minato? Sim, em teoria. O poder dos olhos refletia a força mental. Uchiha e Iga tinham poder espiritual mais forte do que a maioria dos shinobi. Mesmo que a força mental de Minato estivesse acima da média para um shinobi não pertencente ao clã, ela não poderia superar um Uchiha com um Mangekyou Sharingan. Então, teoricamente, o deus voador do trovão deles poderia ser mais rápido que o de Minato. Mas, isso era apenas teórico. Aprender o deus voador do trovão exigiu mais do que um forte poder mental. Exigiu talento inato para ninjutsu de espaço-tempo. Talento de primeira linha, não apenas a habilidade de invocar.
Caso contrário, o terceiro Hokage ou Danzo já teriam dominado isso há muito tempo. Orochimaru especulou que o Orochimaru original nunca o dominou, provavelmente devido à falta de talento natural para o espaço-tempo ou por ter entrado em contato com ele tarde demais, causando algum problema com sua alma. Caso contrário, não faria sentido. Mas isso não era problema dele agora. Com seu nível atual de poder ocular do Mangekyou Sharingan, Orochimaru sabia que havia provado seu talento espacial. Caso contrário, aprender essa técnica não teria sido possível. No entanto, apesar de ter talento e força mental, por que ele não conseguia igualar a velocidade de salto espacial de Minato que ele lembrava? A técnica ainda precisava ser refinada? Ou era uma questão de falta de talento espacial inato? Orochimaru ficou um pouco confuso. Ei, Orochimaru. Sim? Kushina está dormindo, então, Eu entendo. Ao ouvir a voz de Tsunade, a carranca de Orochimaru se aliviou e ele sorriu, puxando o ar para seus braços. Tsunade, quando estou com você, é a única vez que me sinto verdadeiramente vivo. Realmente. Acabarei com esta guerra o mais rápido possível. Eu acredito em você. Orochimaru sorriu e, sem esperar pela resposta de Tsunade, deslizou a mão por baixo da blusa dela, provocando seus picos e roçando suas pontas sensíveis. Não importa quantas vezes eu ainda amo essa parte de você. Orochimaru, não aqui. E se Kushina? Está tudo bem. Só fique quieto. Ignorando seus protestos fracos, Orochimaru pressionou suas costas contra a árvore. Sem que eles soubessem, na sala de estar, uma pequena garota ruiva que tinha acordado para beber água teve um vislumbre fugaz da cena. Capítulo 198. O próprio Orochimaru havia perdido seus pais, e mesmo depois de renascer neste mundo, ele ainda não tinha família ou amigos próximos. Konoha nunca pareceu um lar para ele, e ele não conseguia sentir sua presença ali. Inicialmente ele treinou incansavelmente para sobreviver, conduziu pesquisas meticulosas, assumiu missões para provar seu valor no campo de batalha e até colaborou com Danzo. Mais tarde, para dar a si mesmo um propósito, ele estabeleceu uma meta elevada, para unir todo mundo ninja sob seu poder. Mas esse objetivo era distante, e a jornada em direção a ele era exaustiva. Houve momentos em que Orochimaru se sentiu perdido. Por que forçar tanto? Para sobreviver? Para impedir a ressurreição de Madara? Se fosse esse o caso, sua força atual seria mais que suficiente. Não foi preciso um poder monumental para impedir o retorno de Madara. Apenas alguns planos bem elaborados seriam suficientes. E unir o mundo ninja? Que benefício real isso lhe trouxe? Qual era o sentido de perseguir isso? Orochimaru se viu lutando com esses pensamentos, incapaz de entender suas próprias motivações. Às vezes, ele precisava se sentir vivo por meios não convencionais. Muitas pessoas no mundo ninja buscavam seu propósito de maneiras incomuns. Por exemplo, nos estágios iniciais da série original, Gaara encontrou seu propósito em matar. Aku existia para Zabuza. A vida de Nagato girava em torno de Aiko e Konan. Kimimaro vivia para Orochimaru. Houve inúmeros exemplos, pessoas, objetivos, poder, ideologias, todos servindo como âncoras para continuar. No fundo, tratava-se de encontrar uma razão para viver. E Orochimaru não era diferente agora. Para ele, o motivo era Tsunade. Somente quando estava com Tsunade ele conseguia realmente sentir que estava vivo. Enquanto isso, nas sombras, uma jovem ruiva observava tudo o que acontecia no quintal, com os olhos arregalados de espanto sob o luar. O que ela acabou de ver? Kushina ficou perplexa. Embora tivessem apenas 10 anos, as crianças ninjas amadureciam mais rápido que a maioria. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia o suficiente para entender que fosse o que fosse, era para adultos. O fato de que a normalmente feroz e obstinada Tsunade agiria de forma tão submissa perto de Orochimaru, isso era inacreditável. E isso era comestível? Por que mais Tsunade pareceria gostar tanto? As bochechas de Kushina coraram enquanto ela tapava a boca com a mão para abafar qualquer barulho. Ela voltou na ponta dos pés para seu quarto e se enterrou sob sua colcha, o coração disparado. Mas seu rosto continuava quente, e ela não conseguia se livrar da cena que acabará de testemunhar. As palavras, os movimentos, os olhares e as expressões, tudo se repetia vividamente em sua mente. E o peito de Tsunade era realmente tão grande. Espera, o que ela estava pensando? Kushina puxou o cobertor sobre a cabeça tentando bloquear a memória e se acalmar. Na manhã seguinte, Orochimaru e Tsunade acordaram cedo e foram em direção aos portões da vila enquanto Kushina ainda dormia profundamente. A guerra continuou, mas desta vez, todo o esquadrão de Orochimaru havia mudado. Além de Uchiha Mikoto, havia um Chunin e 3 Chunin. Orochimaru nem se preocupou em lembrar os nomes deles, mas cada um deles demonstrou o maior respeito por ele. Quando descobriram que seriam designados para o time de Orochimaru no dia anterior, eles ficaram emocionados. Até mesmo o Chunin chamado Jiro ficou surpreso com sua tarefa. Ele iria lutar ao lado de Orochimaru, um dos Sannin lendários? Era quase surreal. Vamos! Quando Orochimaru chegou aos portões da vila, ele acenou casualmente para o time. Ele já tinha visto guerras mais do que suficientes em seu tempo. Não havia necessidade de discursos pré-batalha ou gritos de guerra. Uma vez que chegassem ao campo de batalha, ele avaliaria suas habilidades. Isso era mais do que suficiente. Tsunade e Orochimaru se separaram ali, pois eram adequados para papéis diferentes. Orochimaru não se incomodava com isso. Em tempos de guerra, havia pouco tempo para romance de qualquer maneira.
Desta vez as batalhas ainda eram conduzidas em formações de equipe. Orochimaru liderou seu esquadrão rapidamente em direção às linhas de frente para a Vila de Areia. Embora achasse essas guerras repetitivas cansativas, ele ainda lutava com precisão meticulosa. Invocando cobras de reconhecimento, as pequenas serpentes negras, nenhuma foi poupada. Ao saber que Orochimaru havia entrado no campo de batalha, os shinobi da areia ficaram mais cautelosos em suas estratégias. Até o terceiro Kazekage ficou frustrado, mas pouco pôde fazer contra ele. Tio já havia perdido seu filho e estava lutando contra sua motivação para lutar. Enquanto isso, Konoha tinha sua própria formação formidável com Sannin e Ataque Sakumo. Em uma luta tão equilibrada, a Vila da Areia ficou presa. Depois de menos de um ano da presença de Orochimaru no campo de batalha, a Vila da Areia se viu em uma posição difícil. Avançar? Com Orochimaru e Sakumo lá, eles não conseguiram avançar. Recuar? Isso pareceu admitir a derrota. Então, após deliberação, o terceiro Kazekage tomou uma decisão importante. A Terra dos Rios era um pequeno país situado entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento. Durante a guerra, essas terras neutras inevitavelmente se tornavam campos de batalha para nações maiores, assim como a Terra da Chuva antes dela. Agora, embora ainda houvesse campos de batalha na Terra da Chuva, devido à força anterior de Anzo, muitos conflitos foram transferidos para a Terra dos Rios. Em meio às montanhas escarpadas da Terra dos Rios, 5 figuras se escondiam atrás de grandes pedras que ladeavam a estrada, esperando em silêncio. Mikoto, vestida com um traje padrão e com uma espada nas costas, escondeu-se atrás de uma pedra, com os olhos fixos nas costas de Orochimaru com admiração. No ano passado, ela testemunhou inúmeras batalhas lideradas por ele e entendeu o quão diferentes os Sannin eram dos ninjas comuns. Mesmo entre os Nin, eles não eram iguais. 5 Nin inimigos atacando com tudo o que tinham ainda não conseguiram ferir Orochimaru. Com alguém como ele na vila, como qualquer outra vila shinobi poderia esperar vencer Konoha? Mikoto. Mikoto? Sim. Mikoto saiu de seu devaneio, respondendo rapidamente. Orochimaru franziu a testa. Mantenha o foco no campo de batalha. Desculpas, senhor Orochimaru. Não se preocupe com isso. Estamos na posição certa de acordo com nossas informações? Mikoto olhou para o mapa, então para o terreno ao redor deles. Sim, isso combina perfeitamente com o mapa. Bom. Lord Orochimaru, se me permite perguntar, quem estamos esperando para emboscar aqui? Até você parece cauteloso. Quem estamos emboscando? Orochimaru sorriu. Não tenho certeza. Mas, de acordo com nossa inteligência, é provável que seja o terceiro Kazekage. O quê? O terceiro Kazekage? Capítulo 199. Ao ouvir a resposta de Orochimaru, Mikoto ficou completamente atordoada. Inicialmente ela pensou que o comportamento sério de Orochimaru sugeria um oponente formidável, mas nunca imaginou que seria o terceiro Kazekage. Ele estava falando sério? O terceiro Kazekage não era qualquer ninja, ele era a autoridade máxima na Vila da Areia, seu líder supremo. Uma figura como essa normalmente não pisaria no campo de batalha. Quais eram as chances de ele realmente estar aqui? Mikoto achou difícil de acreditar, assim como o resto da equipe de Orochimaru. Senhor Orochimaru, você está brincando? Isso não pode ser verdade. Estamos realmente tentando emboscar o terceiro Kazekage? Emboscar o terceiro Kazekage? A ideia era impressionante. Dizem que ele é o Kazekage mais forte da história. E o time deles deveria enfrentá-lo? Com essa escalação, parecia que eles estavam marchando para a morte. Depois de ouvir os murmúrios, Orochimaru disse despreocupadamente, eu não deveria ter trazido vocês. Mas recebi as informações no meio da missão e não me incomodei em trocar de time. É realmente o terceiro Kazekage, Lord Orochimaru? Você não está falando sério, está? Seus companheiros de equipe estavam visivelmente abalados. Emboscar o terceiro Kazekage com apenas 5 pessoas? Isso foi um erro? Sim, agora eram apenas 5. O time original de 6 homens havia perdido um membro em uma escaramuça anterior. Um deles havia sido vítima de uma armadilha inimiga. Embora Orochimaru o tivesse resgatado da explosão a tempo, ele ainda estava ferido demais para continuar. Então agora só restavam 5. Além do Chunin chamado Jiro, os outros 3 eram Chunin com menos de 1 ano de experiência no campo de batalha. Embora tivessem aprendido os princípios básicos da guerra, sua força geral de combate era insuficiente. Esse tipo de formação não teria chance contra o Kazekage, e mesmo se eles estivessem enfrentando um esquadrão de Chunin inimigos, todos, exceto Orochimaru, provavelmente seriam eliminados. Milord. Mikoto hesitou sem saber o que dizer. Ela poderia admitir que estava assustada? Está tudo bem. Vá preparar as armadilhas. Eu lhe darei cobertura quando for hora de recuar, disse Orochimaru calmamente. Jiro pescou por um momento antes de concordar resolutamente. Entendido. Vocês dois, sigam-me. Como esperado de um Chunin, Jiro foi decidido e rápido para agir. Os 2 Chunin trocaram olhares e então assentiram. Sim. Nas colinas a oeste da Terra dos Rios, os shinobi de Konoha e Suna já estavam em conflito. Eles saltavam entre as coberturas com as armas brilhando enquanto voavam pelo ar. De repente 2 shurikens saíram disparadas da floresta, atingindo um shinobi de Konoha no ar. Uma explosão de fumaça branca e o shinobi se transformou em um tronco de madeira. Uma substituição? Encontrei você. Não é tão fácil. Barulho.
Metal colidiu com metal, faíscas voando enquanto os shinobis se separavam. O ninja da areia, agora exposto, se viu atacado por outro shinobi de Konoha pelo lado. Com uma kunai na mão, o shinobi de Konoha mirou no coração do ninja da areia, com olhos frios e determinados. Morrer, Baki. Metal encontrou carne, e sangue jorrou enquanto os olhos do ninja da areia se arregalaram antes de desabar. Mas mesmo na morte havia um brilho selvagem em seus olhos. Baki. Bum. Uma enorme explosão ocorreu quando o ninja caído da areia, que havia anexado 2 bombas de papel ao shinobi de Konoha, as detonou. O shinobi de Konoha foi arremessado para longe, caindo em uma pilha amassada, mal respirando. Antes que ele pudesse reagir, outro ninja da areia correu e o matou com um corte rápido na garganta. O caos da batalha foi pontuado por mais explosões e confrontos. Um momento de descuido pode significar a morte. Isso era guerra. Apesar das baixas mútuas, Konoha ainda manteve a vantagem na batalha devido aos números e moral superiores. Mas quando os shinobi de Konoha estavam prestes a expulsar os ninjas da areia, uma rajada repentina de vento varreu a área. Vários shinobi de Konoha protegeram os olhos do vento. O que está acontecendo? Reforços. Tome cuidado. Incontáveis partículas pretas varreram o ar como uma tempestade, caindo sobre o shinobi de Konoha. Ah! Gritos ecoavam enquanto sangue espirrava e corpos eram dilacerados pelo ataque. O ferro preto é muito denso. Não há onde desviar. Droga! O que é isso? Isso é. Saindo da floresta, um homem com um olhar penetrante e cabelo espetado deu um passo à frente. Envolto em um manto branco, sua presença irradiava poder. A enorme pressão que ele exalava o marcava como um shinobi de elite. Essa presença. O ninja de Konoha olhou para as areias de ferro pretas que o cercavam com um olhar de horror. Isso é, areia de ferro? Você é o terceiro Kazekage? O quê? O terceiro Kazekage? O choque percorreu as fileiras de Konoha enquanto eles olhavam para o homem com descrença. Como o Kazekage pode estar aqui? É impossível, não é? Não deixe nenhum deles escapar, ordenou o terceiro Kazekage, com a voz fria e firme. Sim, senhor. Com esse comando, o Jnin de Tsunagakure emergiu das sombras, cercando instantaneamente os shinobi restantes de Konoha. Adeus. Morre. Lâminas brilharam, e os gritos desesperados do shinobi de Konoha ecoaram pelas colinas. Agite, agite, agite. Após a rápida eliminação das forças de Konoha, os Jnin da areia se reagruparam em frente ao terceiro Kazekage. Senhor Kazekage, a área está segura. O terceiro Kazekage assentiu levemente. Você tem certeza de que Orochimaru está operando nesta região? Sim, senhor. De acordo com nossas fontes, sua equipe foi avistada perto da base da montanha mais cedo esta manhã. Ótimo. Vamos andando. Sim, senhor Kazekage. O terceiro Kazekage ajustou seu manto e assumiu a liderança, avançando em direção ao alvo. O terceiro Kazekage. A força mais formidável de Tsunagakure. Reconhecido como o Kazekage mais forte da história. Porque ele estava aqui, liderando uma missão. Para entender isso, é preciso lembrar quando Orochimaru entrou na frente da areia. Como é de conhecimento geral, os shinobi sempre confiam primeiro no reconhecimento em batalha. E com Orochimaru, que utilizou cobras de vigilância invisíveis, clones de sombra e seus próprios sentidos aguçados, as armadilhas e técnicas de ocultação de Suna foram inúteis. Ele consistentemente ganhou vantagem, atacando antes que pudessem reagir. Com a força de Orochimaru, eles teriam alguma chance de contra-atacar efetivamente? A resposta foi não. Assim, quando Orochimaru aparecia no campo de batalha, os ninjas da areia frequentemente abortavam missões e recuavam para evitá-lo. Isso significava que, apesar de uma frente de batalha estendida, o combate real ficou sufocado. Era importante lembrar que Konoha havia reforçado fortemente sua linha contra a areia, incluindo Orochimaru e Ataque Sakumo, 2 shinobi cuja mera presença poderia forçar o inimigo a abandonar suas operações. Alguém esperava que a guerra continuasse assim? Então, se quisessem avançar, precisavam eliminar um grande obstáculo. E assim o próprio terceiro Kazekage chegou. Capítulo 200. A Vila da Areia queria que essa guerra continuasse e para que isso acontecesse, o próprio terceiro Kazekage apareceu para derrotar Orochimaru. Se ele pudesse eliminar Orochimaru ou Ataque Sakumo, isso daria às suas forças a liberdade de se mover no campo de batalha sem restrições. Ele estava aqui para matar Orochimaru. Ao mesmo tempo, Orochimaru tinha toda a intenção de matá-lo. Em um confronto entre 2 exércitos, derrubar o líder era o caminho mais rápido para a vitória. Se o Kazekage fosse eliminado, as forças da areia ficariam sem liderança e incapazes de montar um contra-ataque eficaz. Mas a Terra do Vento era vasta e Orochimaru não sabia voar. Encontrar o Kazekage, e muito menos desafiá-lo para uma luta direta, não foi uma tarefa simples. Então, sua única opção era permanecer no campo de batalha, eliminando sistematicamente os oponentes mais fortes, um por um. Ele sabia que suas ações acabariam atraindo os chefões da Vila da Areia. À medida que ele continuava a eliminar inimigos mais poderosos e a fortalecer sua reputação, a chegada do Kazekage se tornou inevitável, a menos que a Vila da Areia decidisse recuar permanentemente. E como ele esperava, ele recebeu informações do Departamento de Inteligência de Konoha na manhã anterior. O relatório indicou que o terceiro Kazekage estava se preparando para fazer um movimento, provavelmente mirando em Orochimaru ou Ataque Sakumo, e aconselhou cautela até que os reforços pudessem chegar. O relatório também forneceu uma rota aproximada que o Kazekage poderia tomar. E agora, Orochimaru estava naquele caminho com seu time, pronto para um contra-ataque.
Senhor Orochimaru, será que realmente conseguiremos fazer isso? Mikoto sussurrou com a voz trêmula enquanto se agachava atrás dele depois de armar as armadilhas. O Kazekage não era um inimigo comum. Como armadilhas montadas tão apressadamente poderiam ser úteis? Orochimaru virou a cabeça ligeiramente, seus olhos encontrando os dela. Você está com medo? Eu. Mikoto baixou o olhar, envergonhada. Quem não teria medo? Nem todos possuíam a força de Orochimaru. A voz de Orochimaru permaneceu calma. Não se preocupem. Quando chegar a hora, eu vou garantir que todos vocês tenham uma chance de recuar. Então, e você? Eu? Orochimaru sorriu. Eu vou ficar para acabar com essa guerra. O quê? Você? Silêncio. Eles estão chegando. Na densa selva, dezenas de figuras corriam em alta velocidade. O terceiro Kazekage liderou o grupo, ladeado por mais de uma dúzia de Chunin como sua guarda. Eles devem estar nesta área. Fiquem alertas, ele ordenou. Sim, senhor. Resistir. O terceiro Kazekage levantou a mão, sinalizando para que parassem. Sem precisar de mais ordens, os ninjas sensoriais do grupo ativaram suas habilidades. Em instantes, eles detectaram a presença oculta de inimigos, trocaram rápidos acenos e relataram suas descobertas ao Kazekage. Os lábios do terceiro Kazekage se curvaram em um sorriso frio enquanto ele ouvia o relatório. Ele acenou com a mão. Os ninjas da areia entenderam imediatamente, dispersando-se e posicionando-se para cercar a montanha próxima. Ratos de Konoha, sabemos que vocês estão aqui. Saia e encare sua morte. Sua voz cortou o ar, confiante e inabalável. Droga, fomos descobertos. O que fazemos agora, senhor Orochimaru? Eu não quero morrer. Senhor Orochimaru. Bem, eu estava esperando por uma emboscada, mas parece que temos um grande convidado dessa vez. Orochimaru saiu de trás da pedra com um ar de fingida decepção. Os outros ninjas de Konoha, segurando suas armas com força, seguiram seu exemplo. Não havia outra escolha. Esconder-se naquele ponto significava morte certa. Seguir Orochimaru, por outro lado, pelo menos lhes dava uma chance de lutar. Era uma lição duramente conquistada que eles tinham aprendido em missões anteriores sob seu comando. Mas mesmo assim, olhando para os 30 ou 40 ninjas da areia que o cercavam, o medo tomou conta de seus corações. Até as mãos dos Chunin e Mikoto tremiam enquanto eles seguravam suas armas. Ainda era difícil para eles entenderem por que Orochimaru os havia trazido ali para emboscar o Kazekage, e com tão poucas pessoas, ainda por cima. Parecia impossível. Você é Orochimaru? A voz do terceiro Kazekage era direta e fria. Parece que sim, disse Orochimaru com um sorriso indiferente. Os olhos do Kazekage se estreitaram enquanto ele observava a pele pálida e o cabelo longo de Orochimaru. Um olhar de desdém cruzou seu rosto. É só isso? É só isso? Orochimaru repetiu, sorrindo. Eu pensei que o lendário Sannin de Konoha seria mais formidável. O olhar do Kazekage mudou para o time de Konoha atrás de Orochimaru. Mas isso? Você está me insultando. De repente, kunai com marcadores explosivos voaram em direção a eles de todas as direções, aproximando-se rapidamente. Antes que Orochimaru pudesse reagir, o Chuninjiro já estava se movendo. Ele bateu as mãos no chão. Liberação da terra, muralha da terra. Estrondo. 4 grossas paredes de terra se ergueram, protegendo a equipe dos projéteis que se aproximavam. As etiquetas detonantes atingiram as paredes e explodiram, cobrindo a área com fumaça e poeira. Lorde Orochimaru. Jiro começou, a voz tensa. Mas antes que pudesse terminar, um silvo o interrompeu. Uma serpente gigante com padrões roxos apareceu abaixo deles, rompendo as paredes. Ei, Orochimaru. Pegue-os e saia daqui, manda, ordenou Orochimaru. Multar. Manda, agora mais cooperativo do que antes, não questionava ordens, mesmo que não gostasse dos outros pisando em sua cabeça. A cobra gigante se enrolou, agarrou os 4 shinobi e começou a deslizar para longe, destruindo qualquer obstáculo em seu caminho. Orochimaru saltou da cabeça de Manda enquanto ele avançava. Bum, bum, bum. Os shinobi da areia também não ficaram parados. Eles rapidamente ergueram muros de terra em uma tentativa de bloquear a fuga de Manda. Mas Manda não era apenas poderoso, ele era ágil. Se ele pudesse desviar, ele o fazia. Se não pudesse, ele forçava seu caminho. Era quase impossível parar um Manda determinado. Os olhos do terceiro Kazekage se estreitaram enquanto ele observava a serpente furiosa. Ele se preparou para usar sua areia de ferro para detê-la quando... Estrondo. O chão abaixo dele cedeu, e muros de ferro se ergueram ao redor dele, formando uma arena. Liberação da terra, prisão da terra. O chão desabado e os muros de ferro ao redor criaram um ringue de duelo improvisado. Quando a poeira baixou, a expressão do terceiro Kazekage escureceu. Ele percebeu que agora eram apenas ele e Orochimaru dentro desse espaço com paredes de ferro. O que estava acontecendo? Esse pirralho está me desafiando para um duelo mano a mano? Ele usou seu time como isca para tirar seus subordinados? Não tem como todo o seu pessoal ter escapado. O quê? Os olhos do terceiro Kazekage se arregalaram quando ele notou vários corpos caídos no chão. Morto. Quando isso aconteceu? Agora, ninguém vai nos interromper, certo, Lorde Kazekage?